Fala pessoal, tudo bem? O negócio é o seguinte, eu já disse isso, mas eu vou repetir. Tá tendo uma obra aqui em cima e agora eles não estão parando nem no horário do almoço mais. Então eu não tenho alternativa, eu vou ter que gravar desse jeito mesmo, tá certo, pessoal? Então vocês me perdoem aí pelo barulho, mas eu não tenho como deixar de comentar essa rodada que até agora foi a que trouxe maiores surpresas, a que foi assim, de longe, a mais imprevisível. Então, eu queria começar falando aqui, é claro, sobre o Tampa Bay Buccaneers. Eu estou vestindo aqui a camisa deles, não é por acaso. Eu realmente estou preocupado, porque a gente sabe o quanto que situações pessoais elas influenciam no nosso trabalho. Não existe robô, tá? Então tá todo mundo vendo aí o que está acontecendo na vida pessoal do Tom Brady e ele sempre foi um excelente profissional. E é óbvio que durante todos esses anos aí jogando, ele já passou por diversos problemas familiares, mas ele conseguiu obter sucesso dentro do campo. Só que agora é uma coisa aparentemente muito mais séria. E eu não sei até que ponto isso está prejudicando o desempenho dele, a performance dele. Quando a gente olha, né, para os números aqui do jogo, primeiro que já é assim uma coisa inacreditável a gente pensar no Pittsburgh Steelers, que eu deixei a camisa deles aqui atrás, de Mitchell Trubisky vencendo o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Isso é realmente uma coisa impressionante. Inclusive na minha previsão da semana passada eu falei que não tem como apostar nos Steelers, da forma como estava. Os Steelers agora que está 2-4 de campanha. O Tom Brady lançou para 243 jardas nesse jogo, o Trubisky para 144 e um TD, assim como também o Brady lançou para um TD. Olha, placar do jogo 20-18. No entanto, o que preocupa não é a derrota necessariamente. O Tampa Bay Buccaneers está com a campanha de 50% aí, né? 3 vitórias e 3 derrotas. O que me preocupa é quando você sente que não existe um certo entendimento, um certo equilíbrio na equipe no seu aspecto moral. E eu não estou falando aqui de filosofia de botequim, não. Eu estou falando de você olhar para o time ali na sideline e você sentir que tem alguma coisa errada, sabe? O Tom Brady, a gente sabe que ele sempre foi um líder muito, assim, incisivo. A gente via ele falando ali nos Patriots, né, na sideline, com sangue no olho e vamos lá, vamos concentrar, vamos virar, vamos acreditar. E os companheiros de equipe sempre disseram isso dele. Mas nessa situação específica do Tampa Bay Buccaneers, eu vejo muito mais, posso estar errado, como uma insatisfação do que necessariamente uma liderança. E a gente viu isso, ele pagando pau ali pro pessoal, né, tipo da linha ofensiva. Então, esse tipo de coisa, especialmente a relação do seu QB com a sua linha ofensiva e com seu corpo de recebedores, não pode ser violada, não pode ficar fragilizada, porque isso é uma coisa muito delicada, né? Aqueles caras ali te protegem, tem que estar todo mundo muito bem. É claro que a gente não vai fazer uma leitura aqui toda baseada em um momento, mas ver uma cena como essa é um pouco preocupante, sim, tá? Especialmente para um time que no papel tem elenco para ser muito competitivo e não é isso que a gente está vendo, né? Então realmente não era esse o final que eu imaginei para um Tom Brady que voltou de uma aposentadoria muito mal explicada e agora toda essa situação familiar dele, realmente isso é uma decepção. Então, se o vídeo de hoje, né, vai honrar esse título, né, que são os destaques, as surpresas, as decepções, né, essa sem dúvida é a maior decepção que a gente pode apontar agora nessa temporada. Agora, contrabalanceando uma surpresa, que é conseguindo enxergar alguns sinais do Matt Ryan se encontrando dentro do Indianapolis Colts. A gente via, né, na figura do Matt Ryan nos Falcons uma solidez, um cara bem maduro já profissionalmente, muito equilibrado. O apelido dele de Matt Ice não era por acaso, o cara tinha um autocontrole, tinha gelo correndo nas veias em situações ali, mas aí veio a Atlanta falconizada, que mudou o rumo das coisas e
nessa transferência para o Indianapolis Colts era como uma oportunidade para ele se reinventar. Mas a gente viu o que aconteceu aí, né, nas primeiras semanas. O Colts que está com 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, mas dá sinais aqui de uma recuperação. A gente viu o Matt Ryan lançando para 389 jardas e 3 touchdowns nesse jogo contra o Jacksonville Jaguars. Então, é uma performance muito animadora, tá? Então, isso não é por si só um fator aqui determinante, mas sem dúvida é um indicativo muito positivo, tá? Então, fiquei muito contente de ver aqui essa performance do Matt Ryan. Eu acho que dá para você imaginar que as coisas podem se acertar, tá bom? E o Jacksonville Jaguars aqui, sem dúvida, né, é uma decepção, porque criou-se uma expectativa e agora já está com campanha 2-4, que é o mesmo que, por exemplo, o Chicago Bears, né, e o Washington Commanders, que são equipes aí que desde o início da temporada já aparecem no Power Ranking, né, bem abaixo, e a gente vai falar do Power Ranking também. Agora, uma outra surpresa aqui foi o New York Giants conseguindo bater o Baltimore Ravens, cara. Tudo bem que a gente teve aqui alguns erros, alguns problemas, né, no lado de Baltimore, que foram determinantes. E você vê pelo placar, né, de 24-20 que não foi nada assim de extraordinária a vitória dos Giants. Mas na NFL você ganhar de 1 ponto ou você ganhar de 50 pontos é vitória. Isso em qualquer outro esporte, né? Mas é claro que se na semana passada a gente já tinha falado que essa campanha do New York Giants, né, com o Brian Daboll, já vinha surpreendendo por conseguir extrair o melhor do time, a gente vendo o Daniel Jones cuidando melhor da bola. Agora então, nem se fala. Cara, isso daqui traz uma confiança incrível para a equipe. É óbvio que o jogo ainda continua sendo muito depositado no Saquon Barkley e isso pode ser um problema. A gente viu o que aconteceu com o Derrick Henry no Tennessee Titans. Né? É muito complicado, o running back é uma posição que tem muito desgaste físico, muito. Então é necessário que haja um equilíbrio para que não venha acontecer nenhum problema com esse jogador que pode ser o MVP ofensivo dessa temporada. Então, cara, vida nova para os Giants, eu acho que a gente já pode dizer isso. Eu realmente fiquei muito impressionado desse time conseguir vencer o Baltimore Ravens, independente das circunstâncias. Então, esse é um destaque positivo, né? Uma surpresa. Agora, uma decepção é a gente ver novamente o Miami Dolphins perdendo em casa para o Minnesota Vikings, que por outro lado é uma surpresa, é um destaque, né? Os Vikings que agora estão 5-1 e com uma divisão fragilizada, como a gente vê, Detroit Lions, Chicago Bears nem se fala, e o Green Bay Packers nessa crise. Então aqui é realmente um cenário extremamente positivo e favorável para o Minnesota Vikings, que vem se fortalecendo. A pergunta é como que o Kirk Cousins vai reagir em uma situação de playoff, que é onde geralmente as coisas costumam não dar muito certo para o Minnesota Vikings. Do outro lado, o Miami Dolphins, previsão de retorno do Tua Tagovailoa. Isso é uma coisa que me preocupa. Não sei se isso seria uma coisa boa para a saúde dele, colocados aí todos os diagnósticos, né, e as sugestões que ele recebeu de profissionais da área, mas isso é uma coisa que está muito além da nossa compreensão, do nosso conhecimento técnico, né, que não é nada técnico. Ele vai voltar. Ted Bridgewater lançou para 329 jardas nesse jogo, 2 TDs, não foi suficiente, 24-16 para os Vikings, que vão muito bem. Então aqui os Dolphins, cara, que começaram aquela temporada dando aqui realmente um sinal muito positivo de que tudo estava caminhando muito bem e a gente teve essa mudança no rumo com a lesão ali, com a concussão do Tua e agora, com o retorno dele, a gente tem uma campanha de 3-3 que pode mudar completamente, né? Então a gente está voltando aqui para a receita original que deu certo. Acredito aqui que o Miami Dolphins ainda tem total capacidade de reação. Patriots e Cleveland Browns, 38-15. Jacoby Brissett com dificuldades, lançou para um TD. A gente viu ali erros assim de leitura que são
vamos equilibrar essa balança, tá? A secundária do New England Patriots fez um trabalho excelente. Então a gente não pode dizer aqui necessariamente que foi apenas erro do Jacoby Brissett. Então a gente viu coberturas funcionando muito bem, né? Então todo mundo conhece o potencial de preparação de defesa do Bill Belichick. Então a gente está observando aqui o New England Patriots gradativamente dando pequenos passos em uma possível reação. A gente já ouve-se falar aqui sobre uma mudança de titularidade na figura de quarterback, o que eu acho que é muito precoce, mas a torcida é muito entusiasmada, né? Então quando você vê qualquer coisa dando um indício de melhoria, você já fala, não é isso que eu quero, então o Mac Jones fica fora. Eu não acho que funciona bem assim, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer. Uma surpresa aqui para mim, positiva, o New England Patriots reagindo dessa forma. Foram 14 pontos no terceiro quarto e 14 pontos no quarto período. Então é um time que volta do vestiário com ajustes muito importantes e a gente sabe o quanto o jogo depois do intervalo é fundamental na NFL, né? A Atlanta Falcons está aí para nos provar que se você não volta do intervalo do jogo preparado para fazer o contraponto dos ajustes, né? Cara, a NFL ela é maluca. E falando em maluquice, a gente tem o New York Jets vencendo por 27-10 o Green Bay Packers no Lambeau Field. Você quer uma loucura maior do que essa? Cara, isso daqui pra mim é a decepção. Até agora o Green Bay Packers foi o time assim que mais me surpreendeu negativamente nessa temporada. Apesar da gente já ter aquela especulação de como que vai ser agora para o Aaron Rodgers sem o Devontae Adams, mas eu não imaginei, nem no pior cenário, um Green Bay perdendo para o New York Jets em casa. E eu falei na semana passada que se isso viesse a acontecer seria algo inédito, e de fato é. Dois times de Nova York aí, conhecidos por um passado recente de terrível prospectos assim, em números, em tudo. Né? O que você imagina quando você olha para o New York Jets e o New York Giants de 2 ou 3 anos atrás? Ninguém vai dizer que esses times poderiam, em 2022, apresentar campanhas como tem sido. Né? O Jets agora está com 4-2, o Giants eu já falei, e o Green Bay Packers está 3-3. Não está nada perdido, mas os sinais são péssimos. Então aqui eu não consigo ver o Green Bay Packers reagindo nessa temporada ainda. No momento, não é esse o termômetro que eu vejo. 49ers e Falcons, 28-14, vitória muito merecida do Atlanta Falcons. Novamente o Mariota com um bom jogo. Não foi extraordinário, mas foi um bom jogo. E mesmo com a derrota, o Garoppolo também fez um jogo razoável. Então não dá aqui para falar que foi uma total culpa, tá, do 49ers. O que aconteceu foi exatamente o que eu mencionei aqui em relação a Patriots e Cleveland Browns. O Atlanta Falcons volta do intervalo do jogo e consegue fazer um touchdown, enquanto que o 49ers não produziu absolutamente nada em 2 quartos. E isso na NFL dificilmente passa sem que você pague. Né? Então, terceiro quarto e quarto período, sem colocar um field goal no placar, você não sobrevive na NFL se você não consegue pontuar depois do intervalo. Então, aqui a vida cobrando, a bola cobra. Seattle Seahawks vencendo o Arizona Cardinals. Para mim aqui não foi nenhuma surpresa, tá? O Geno Smith não fez aquele jogo, tá, que a gente estava vendo, mas foi aqui o suficiente, tá? O Murray, pelo outro lado, cara, que correu 10 vezes para 100 jardas. Cara, olha isso. E lançou para 222 jardas. O que está acontecendo com o Arizona Cardinals, cara? Que coisa impressionante. O Arizona Cardinals também tá terrível, cara, esse ano. É uma decepção aqui, assim. Quando a gente para pensar, né, naquele Arizona Cardinals que ficou invicto, acho que chegou a abrir 11-0. Misericórdia, cara, que coisa esquisita, né?
Para você ver como as coisas flutuam na NFL, é tudo muito rápido. Carolina Panthers e Rams, os Rams aqui vencendo um jogo, mas que definitivamente, cara, não convencem ninguém com essa vitória. Preocupante a situação do Los Angeles Rams, bem preocupante. Tudo bem, ganharam esse jogo aqui mais do que obrigação. E o Carolina Panthers, terrível. No Power Ranking, os Panthers conseguem estar atrás do Washington Commanders e dos Bears. Veja que coisa medíocre. Você ficar atrás dos Commanders e dos Bears é porque você está no fundo do poço. E é onde está agora o Carolina Panthers. Bills e Chiefs. Deixei para o final aqui para falar de Bills e Chiefs e de Cowboys e Eagles, porque são a cereja do bolo dessa rodada. Cara, finalmente a gente vê a justiça sendo feita, que é o maravilhoso time do Buffalo Bills batendo o Kansas City Chiefs, e a gente vendo aqui o Patrick Mahomes pagando pelos seus erros. Quantas vezes eu já repeti aqui que mesmo com toda a genialidade, com todo o atleticismo, com a capacidade de improviso e tudo que a gente já sabe de extraordinário do Patrick Mahomes, eu sempre falei que existem movimentos de confiança que são muito irresponsáveis. E a gente viu aqui essa interceptação que matou o jogo, exatamente uma situação como essa. Cara, além disso, né? O Josh Allen merecia demais essa vitória. Fiquei extremamente satisfeito de ver essa vitória, 24-20. Espero que esses times se reencontrem, né? E eu acho que dessa vez o Buffalo Bills vai chegar, cara. Eu acho que o Buffalo Bills vai chegar. E falando em chegar, a gente já pode também colocar aqui o Philadelphia Eagles, que agora está com 6-0. A gente já viu isso acontecendo. Já falei aqui do Cincinnati Bengals, do Andy Dalton, né, na época em que ele conseguiu fazer com que o torcedor do Cincinnati Bengals sonhasse. Então o Philadelphia Eagles é um time que hoje, por estar com essa campanha, aparece como favorito, né? Mas eu ainda vejo aqui um time que não é capaz de vencer o Buffalo Bills, por exemplo. E na nossa queridíssima Playoff Picture, a gente tem aqui, pelo lado da Conferência Nacional, o Philadelphia Eagles, né, no divisional, e o Buffalo Bills pelo lado da Conferência Americana. Então, a gente teria aqui o San Francisco 49ers e o New York Giants, do lado da Conferência Nacional, disputando com Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys, disputando num quarto estágio Minnesota Vikings e Los Angeles Rams. Do outro lado a gente já tem o Baltimore Ravens e os Chargers, o Tennessee Titans e o New York Jets e o Kansas City Chiefs, e adivinha quem? O Indianapolis Colts de Matt Ryan. Então essa seria a Playoff Picture desse exato momento, né? O que é surpreendente você ver New York Jets e New York Giants aqui, e o Indianapolis Colts aqui também. Os outros times dá para entender, né, estarem aqui. Então, se a temporada terminasse hoje, essas seriam as equipes classificadas para a pós-temporada. Vamos ficar de olho nisso. E no nosso queridíssimo Power Ranking, a gente tem número 1, Philadelphia Eagles, seguido por Bills, Vikings, Chiefs, Giants, em quinto lugar, Cowboys, New York Jets, Tennessee Titans, Los Angeles Chargers e Cincinnati Bengals, fechando aqui o top 10. E aí na sequência a gente tem New England Patriots, Buccaneers, 49ers, Green Bay Packers, Colts, Dolphins, Baltimore Ravens, Rams, Atlanta Falcons e Saints, fechando a posição de número 20. E aqui os últimos times da nossa lista. A gente tem na 21ª posição Seattle Seahawks, Cleveland Browns, Denver Broncos, Arizona Cardinals, Raiders, Pittsburgh Steelers, e aqui, meu amigo, é só ladeira abaixo. Houston Texans, Jacksonville Jaguars, Washington Commanders, Chicago Bears, Detroit Lions e Carolina Panthers, fechando essa lista aqui na 32ª posição. Então, meus amigos, é isso. Isso foi o que me chamou a atenção, que nessa semana 6 já estamos ouvindo aqui marteladas novamente, não tem condição de continuar. Semana 7 começa amanhã, na quinta-feira, e hoje tem Flamengo e Corinthians na final da Copa do Brasil. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, eu encontro vocês no próximo vídeo. Um abraço.